Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, eu vou explicar para vocês como é que é o relatório que eu pedi para vocês, tá? E essa informação é tanto para o segundo e terceiros anos. Isso daqui é o mínimo, assim, essa capa nem precisa, mas depois dessa capa eu acho muito importante ter o conteúdo. Bom, quem for fazer a capa, ó, se centraliza, né? Ó, tá vendo que está centralizado? É aqui que eu vejo que está centralizado. Ele está centralizado. É o nome da escola, DLS1. Depois se dá uns espaços aqui, mais ou menos numa certa distância, que não é na metade, é um pouco acima, ó. Tá vendo? Onde fica o título da prática, né? Pode ser até 2/3, né? Se a gente dividir isso aqui em 3/3, é 2/3 a partir do rodapé, né? Beleza. Aí você escreve o título da prática. Aí o pessoal do terceiro ano fez 2 práticas. Você pode escrever o título de cada prática. Ah, mas o senhor não deu o título. Não tem problema, você pode dar um título segundo o que foi observado, tá? E aí quem não participou da prática por N motivos, pode assistir ao vídeo e através do vídeo você consegue o nome da prática, tá? Não importa se você acertar ou errar, aqui não tem acerto nem erro do título da prática. É só para eu entender o que foi feito, né? Se a pessoa entender o que foi feito na aula, beleza. Bom, aí vocês colocam o título da prática, o relatório, tá vendo que isso aqui fica para a direita, né? É só mexer aqui, tá vendo? Ó, você mexe aqui e vai. Aí você coloca mais ou menos, ó, não na metade, a mesma quantidade que o outro, digamos, você poder ter uns 2/3, mais ou menos, você até pode ir mais para cá, ó, colocar no 10 aqui, ó, tá vendo? E aí você coloca as informações, deixa eu afastar um pouquinho, ó. Você coloca, por exemplo, lá, relatório da prática do limão com açúcar, da disciplina de química do segundo, aqui quem for segundo ano, terceiro, quem for terceiro ano, ensinada pelo professor Denis Gabriel. Essa informação já está ótima. Existe mais informações, mas aí para mim já está suficiente essas pequenas informações, tá? Os discentes seriam os alunos ou os integrantes do grupo. Vocês podem colocar até alunos, integrantes, né? Grupo. Aí você coloca o nome, sobrenome e o RA. O RA de vocês é a matrícula de vocês. Posso colocar só o nome e sobrenome? Pode também, não tem problema. Não precisa colocar o número da matrícula, tá? A data em que foi feito o experimento, ou pelo menos, não lembro, mas eu assisti em tal dia o vídeo. Aí você coloca o dia que você assistiu o vídeo, tá? Essa é a capa, não precisa, não é obrigatório. Agora, a partir daqui é obrigatório e é o mínimo, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Bom, vocês vão colocar o objetivo, tá? Do jeito que tá vendo? Negrito, maiúsculo, tamanho 12, Arial ou Times. E aí você escreve embaixo o objetivo, letras normais, né? Eu falo maiúsculo e minúsculo intercalado, né? Tentar o português correto. Tamanho da fonte 12 também, que nem o título aqui do objetivo, tá? Exemplos de objetivo. Demonstrar demonstrar a eficiência de uma pilha galvânica, demonstrar a, a eficiência do indicador do repolho roxo, descrever uma pilha galvânica, interpretar a chuva ácida. Então são exemplos de objetivos. Tem outros verbos que vocês podem usar
E aí é só pesquisar na internet que vocês conseguem colocar os verbos que fazem parte do objetivo, para a gente saber qual que é o objetivo. E aí é claro que o objetivo sempre vai demonstrar alguma coisa que a gente tentou fazer em sala de aula na parte prática, né? Se foi feito 2 experimentos, no caso dos terceiros anos, você coloca 2 objetivos. Se você acha que a gente fez mais de 2 objetivos na sala de aula, você coloca essa quantidade que você acha legal, ok? E aí vamos para a introdução, mesma coisa, introdução é tudo maiúsculo, tamanho 12. O que tem que ir na introdução? Referencial teórico, pesquisa em livros, internet e artigos. Então, por exemplo, o professor passou sobre pilhas para o segundo ano. Aí você vai pesquisar tudo sobre pilhas, né? Pilhas. Aí você clica, vai no Google, vai aparecer um monte de sites de pesquisa. O ideal é que você leia, né? Tenta ler o que significa pilha. Ó, aparece loja da pilha, você nem precisa, você quer saber o conceito de pilha, né? Aparece aqui bem mais, ó, ele já te deixa logo na porta, isso aqui, pilhas, manual da química. E aí, então, como a disciplina é química, né? Aí você vai lá, dá uma lida no que está falando esse material, sobre o funcionamento de uma pilha, né? Tem até o esquema aqui, dá uma lida, né? E aí, não deu uma lida só em um site, né? Você tenta ir em outros lugares. E aí a dica que eu falei também desde o primeiro bimestre, mas eu posso falar de novo, é você colocar, por exemplo, QNESC, que é Química Nova na Escola. É uma revista que tem artigos científicos e eles são bem mais, tem mais argumento, uma fundamentação teórica bem mais científica do que a pesquisa no Google em si, tá? Aí, ó, pilhas e baterias, funcionamento e impacto ambiental, ó, tá em PDF. Então aqui ele já vai direto pro artigo, né? Aí quando você clica, esse texto, ele é bem mais, ele é bem, ele já tem aquele rigor de ter sido analisado, lido por vários químicos, né? Então é bem mais verídico do que o que está presente aqui, né, na escrita desse artigo. E é claro que você vai dar uma lida, né, para ver se ele te interessa, se tem a ver com a prática que a gente fez, ok? Então, o ideal é que na introdução você coloque um direcionamento para a pessoa que for ler o relatório, for ler o seu texto, ele saiba do que está sendo falado. Se o objetivo foi fazer uma pilha galvânica, você coloca lá, pilha galvânica significa isto, pilha tem esse significado, a primeira pilha foi feita em tal época, depois passou-se a criar pilhas recarregáveis, enfim. Os usos das baterias, os usos das pilhas é um exemplo também que você pode colocar na introdução. Eu achei uma imagem, que nem achamos uma imagem aqui nesse artigo, tá vendo? Dessa pilha. Eu quero colocar porque eu acho ela bem bacana para representar polo positivo, polo negativo. O que você faz? Você vem aqui, mesma coisa, eu vou substituir essa imagem que é um exemplo, e você cola aqui a imagem. Né? E aí você coloca o quê? Figura 1, se for a primeira figura que você apresentou no seu texto, escrever o título dessa figura, colocar disponível em, onde é que você conseguiu essa imagem, é só copiar e colar o link, né? Por exemplo, eu achei nesse site. Então você vai copiar e colar lá. Acessado em, e aí você coloca aqui a data de quando você acessou. Professor, eu fiz o relatório, digamos, na quarta-feira. Quarta-feira, vamos supor que seja dia 10. Aí você fez no dia 10, achou a imagem do dia 10. Aí você coloca dia 10 de novembro de 2021. Se caso for usar esses tipos de esquemas, de figuras que você tenha gostado. Lembrando que aqui não pode copiar e colar, pessoal. Vocês têm que ler e escrever com as próprias palavras, tá? Aqui eu estou falando, exemplo, do segundo ano, mas no terceiro ano, por exemplo, eles fizeram a simulação da chuva ácida. Mesma coisa, você pode ir lá, pesquisar, chuva ácida, QMS, que é Química Nova na Escola,
vai aparecer vários textos, né? Você dá uma lida, ó, interesse no equilíbrio químico, gases ácidos na atmosfera, fonte, transporte, né? E aí você dá uma lida em cada texto, dá uma lida no resumo para ver se tem a ver, né? Vamos entrar nesse aqui, por exemplo. E aí você dá uma lida primeiramente no resumo para ver se tem a ver com, por exemplo, com o experimento, a simulação que foi feita em sala de aula, ok? Aí, se caso você gostar, se caso tenha a ver o resumo, né? Resumo essa primeira parte, depois você lê todo o texto na íntegra, ok? Deve ter, tem até umas imagens aqui simulando, se não me engano, ele deve ter feito aqui algum experimento que envolva a chuva ácida, né? Beleza? Parece que a gente usou também o mesmo. Só muda os reagentes, mas já ajuda bastante. Bom, e aí, materiais. Que materiais que nós usamos na prática, não no texto que você procurou, na prática, tá? Na nossa sala de aula. Na chuva ácida eu usei enxofre, uma colher dobrada, Becker, indicador de repolho roxo, isso são materiais e reagentes, tá? Para eu fazer a pilha, eu usei, o professor usou uma ponte salina, usou 2 Becquerels, usou uma solução de sulfato de cobre, solução de sulfato de zinco, uma moeda de cobre, uma arruela de zinco, ok? Então, essa é a descrição dos materiais que foram usados. Água é um reagente, você pode até colocar aqui, foi usado água, é só listar, é que nem quando você vai colocar numa receita o que você precisa. E aí o procedimento, descrição dos passos executados durante a prática, que você vai descrever passo a passo o que foi feito. Para fazer a simulação da chuva ácida, entortou-se uma colher segundo esquema. Você pode pesquisar na internet ou desenhar mesmo e colar aqui no arquivo a imagem de uma colher entortada para a pessoa entender como é que foi entortada, né? E outra descrição, por exemplo, transferiu-se o enxofre, uma certa quantidade de enxofre em pó na colher. Então, esse passo a passo tem que ser dito, porque a pessoa que for ler o seu relatório, ela tem que entender o que foi feito para ela reproduzir. É que nem receita de bolo. A receita de bolo, nós conseguimos fazer algum bolo, por exemplo, deixa eu inventar um bolo de chocolate espacial. A gente nunca fizemos, mas tem a receita. Se tem a receita, se está bem escrita, eu consigo reproduzir e fazer esse bolo de chocolate espacial. A mesma coisa no laboratório. Se está bem descrito o procedimento, a pessoa vai conseguir reproduzir aquilo que você observou e o professor fez ou o colega fez em sala de aula, entendeu? Então é só descrição de como foi feito. Resultados: escrita dos registros observados na prática, que pode vir imagens, gráficos ou esquemas representativos tipo desenhos. Então aqui é o resultado. Por exemplo, quem fez a simulação da chuva ácida dos terceiros anos, lembrando que não é só a chuva ácida, vocês fizeram indicador de repolho roxo. Então, o terceiro ano são 2 práticas, tá? Então, qual que foi o resultado? O resultado que saiu gás, não saiu, mas você coloca que foi produzido um gás, o dióxido de enxofre, houve uma mudança na coloração do indicador, aconteceu uma mudança na pétala daquela flor que estava dentro do esquema, né? Aí você pode até colocar o esquema, como é que foi montado. Quem fez a pilha, a mesma coisa. Observou-se o quê? O resultado no multímetro teve um valor, acusou um valor, e aí você pode até comparar que quando foi mostrado valores, quando foi mostrado os metais individualmente não apresentava-se valor, apresentava-se um valor zero, e após ter feito o esquema de metais diferentes em solução aquosa, apresentou-se um valor, né? Então tudo isso é resultado, tudo isso é resultado. O que foi, seria que nem a foto do bolo, né? Quando o bolo está pronto, deu certo. Isso daqui deu errado, mas isso daqui deu certo se aumentar uma certa quantidade de açúcar, por exemplo, né?
E aí, discussão e conclusão. Análise dos resultados obtidos, comparando teoria e prática, resultado previsto e resultado real. Então, essa parte aqui é a discussão, pessoal. Então, a discussão, você vai analisar o que você pesquisou na introdução e aquilo que você teve. Você vai ler o que foi dito na introdução. Por exemplo, na introdução, você pesquisou que a pilha de Daniel, com os metais que cobre e zinco, gerou 1 volt. E aí, qual que é o seu resultado? O professor fez uma pilha de Daniel, com os metais moeda de 5 centavos que tem cobre, zinco é uma arruela, e aí deu um valor de 0,9 volts. Então, é um valor esperado, que foi 1 volt, e valor real, que foi 0,9. Aí você faz o comparativo. Isso daí é discutir. E aí, você vai concluir. Como assim? Por que será que deu 1 volt no outro e 0,9 na real? Então, nem toda a prática condiz com a teoria, mas aí você tem que justificar o porquê. Aí um dos porquês, por exemplo, foi na teoria, lá no site que eu pesquisei, a pessoa usou uma placa de zinco, o professor usou uma arruela de zinco, e aí você até pode pesquisar se a arruela é realmente toda de zinco ou se é uma liga. A mesma coisa com a moeda de 5 centavos. Você pode pesquisar e ver se ela é totalmente de cobre ou se tem um outro metal lá que está misturado. Que às vezes isso faz com que tenha uma diferença, porque na teoria está escrito que foi cobre, não foi uma liga, foi totalmente cobre, totalmente zinco. A mesma coisa o pessoal que vai fazer do repolho roxo, o indicador de repolho roxo, e qual que é o outro? Esqueci. Indicador de repolho roxo e a simulação da chuva ácida. A teoria vai falar uma coisa, aí você faz um comparativo se na parte prática ele condiz. Se não condiz, aí você tenta justificar o porquê, né? Se condiz, aí você também justifica, né? O porquê que dá certo. Porque foi feita a mesma coisa, foi uma reprodução totalmente igual, né? Bom, e aí, referências bibliográficas. As referências, pessoal, é onde vocês pesquisaram. Principalmente essas referências, elas falam diretamente com a introdução. Então, o texto que você leu, pesquisou, usou como referencial teórico, você coloca no referencial, né, nas referências bibliográficas. E aí tem um jeito de você colocar, depois vocês pesquisam, mas, geralmente, se você colocar para mim, autor, colocar o último nome, que é o sobrenome final, abreviar os primeiros nomes, colocar vírgula ou e, caso 2 pessoas, e vírgula se for 3 pessoas, 3 autores, o título do livro, do site ou do artigo disponível aí você vai colocar onde você pegou, é só copiar e colar o link. Acesso quando você acessou, eu acessei, vamos supor que você acessou amanhã, dia 8. Aí você coloca dia 8 do 11, né? Você coloca assim, 8 do 11 de 2020, por exemplo. E, professor, eu achei esse sobre as pilhas, eu achei num livro que eu tenho em casa. Você vai colocar os autores, colocar o título desse livro, né? Se possível, o capítulo, se o capítulo tem título, você coloca o título do capítulo também. O nome do livro, né? Ou a revista, eu achei numa revista, ou achei num artigo que não tem na internet. Esse artigo é de uma revista da Scientific American, ou Galileu Galilei, né? E aí você faz desta forma, né? O volume, número, se tiver mais de uma informação além do volume e número, você coloca também, e o ano. Okay? Aí você nem precisa colocar link, porque como é uma revista ou um livro que não tem na internet, aí você não coloca o link, mas você coloca todas essas informações. Para quê? Porque a pessoa que for ler o seu relatório tem que achar, né? Ela tem que achar esse material que você consultou, porque é aquilo que você se baseou para escrevê-lo, né? Bom, e aí, só para finalizar,
todo trabalho ele tem um espaçamento. Então, se você deixar em espaçamento, ó, 1,5 tá bom, 1,15 tá bom, tá bom, tá? Mas o ideal para vocês já treinarem, né, para outras disciplinas, quando vocês se formarem, geralmente é 1,5, tá? O que eu falo sobre justificar, que eu falo bastante, justificar é isso aqui, por exemplo. Tem o texto, ó, isso aqui está justificado, tá vendo? Ó, agora está alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. Justificar é ficar nem alinhado à esquerda, nem à direita e nem centralizado. Ele fica justificado, né? E parágrafo, tá vendo que o meu texto começa assim, depois eu dou um enter para começar outra coisa, ele dá um certo espaçamento, né, daqui, no canto esquerdo, que é esse negócio aqui. O parágrafo você deixa um e-mail, ó, pode deixar, opa, peraí, acho que travou. Você pode deixar ó, deixa eu mexer aqui, ó, pode deixar é aqui que mexe o parágrafo, tá vendo? Então, você pode deixar ou um e-mail. Ou meio, tem gente que deixa meio, né? Mas o ideal é um e-mail ou aí vocês já vão se acostumando também, né? Para outros trabalhos de outras disciplinas, tá? O esquema do título também é em negrito, né? E o texto não é em negrito. Beleza? Você pode escolher entre Arial ou Times, né? Tamanho 12. E acho que é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me falam na sala de aula mesmo, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.